Mário, agora me foge o nome, Mário Cortella, e ele dizia exatamente, você sabe com quem está falando? E ele disse assim, eu vou falar com a pessoa assim, você tem um tempinho? Que eu vou te explicar. Você vai chegar à conclusão que tanto eu quanto você somos o subtroço do vice-treco. Não é? Somos o subtroço do vice-treco. Na verdade, essa reflexão toda é necessária. É necessária para que a gente entenda o processo de evolução e busque entender onde nos situamos no universo. Quando atingimos a condição de espíritos, naturalmente, com inteligência e sentimento, através das múltiplas existências, vamos desenvolver tanto a inteligência quanto o sentimento, tornando-os razão e humanidade. E a razão na nossa história é muito recente. A razão, ela acontece quando nós temos a capacidade de transmitir os conhecimentos adquiridos para a próxima geração. É quando nasce a história, é quando nasce a escrita. E no caso da vida terrestre, isso é tão recente, gente, que estamos falando de algo em torno do ano 4000 a.C., portanto, há 6.000 anos atrás somente, quando o ser humano, o espírito humano, atinge a idade da razão. Quando ele inaugura a história e passa a transmitir os seus conhecimentos para os seus filhos, para gerações futuras. E nesse desenvolvimento, que é um desenvolvimento lento, nós buscamos algo superior. Dentro da razão, buscamos a iluminação. Estamos longe ainda dessa iluminação, mas é o que buscamos. É o que Jesus nos propõe. É o que Deus quer de nós. A iluminação de nossa razão. E no campo do sentimento, da nossa humanidade, nós buscamos a redenção espiritual. Tudo isso chegando à sublimação. Este é o plano geral da evolução para os homens. E nós vamos pedir uma colinha aqui ao nosso querido Neio Lúcio, que em última encarnação foi o professor Arthur Joviano, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais e também alto funcionário do Ministério da Educação no Brasil, desencarnado na cidade do Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1934. 8 meses depois, em Pedro Leopoldo, em 1935, ele começa a escrever através de Chico Xavier. E vai escrever todas as semanas, durante 18 anos consecutivos, na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava, e onde, após o horário de serviço, o Chico participava do grupo do Evangelho no Lar, Arthur Joviano, que era o grupo doméstico do Evangelho no Lar, da família Joviano. Dr. Rômulo Joviano era o chefe do Chico. Na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura. E Neio Lúcio, nesta carta de 3 de junho de 1942, isso está lá no livro Sementeira de Luz, da edição da Vinha de Luz, ele vai dizer assim: é o pensamento, o potencial primário e imprescindível de toda a realização. Isso está muito em sintonia com a criação divina, não é? Façamos o homem a nossa imagem. Emmanuel explica, a imagem de Deus é o pensamento divino que se transmite ao campo da criatura, que por sua vez o reflete segundo a sua potencialidade, a sua conquista. Então o pensamento humano nosso é sim o potencial primário, é a marca divina que nós temos de cocriar,
de termos a capacidade de pensar e criar também. Capacidade essa que André Luiz vai definir como cocriação em plano menor. Então o espírito humano recebe de Deus o seu pensamento. É a imagem de Deus. Esta imagem gera nele a sede do saber, a busca pela ciência, a busca pela sabedoria que o retorna a Deus. E do outro lado, do lado do sentimento, a semelhança de Deus. É muito interessante essa expressão, não é? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança de Deus, segundo Emmanuel, é o sentimento de amor divino, que se transmite também ao campo da criatura, e obviamente nós seremos sempre a semelhança de Deus, porque nunca haveremos de amar quanto Deus ama. No máximo a semelhança dele, mesmo na condição de espíritos puros, estaremos sempre abaixo dessa condição plena de amor. Esta condição, impressa no campo da criatura, vai gerar a saudade do seio paterno ou materno, como queiram, que no fundo é a busca da fé que nos move para a fraternidade, para a solidariedade, que nos indica o amor e nos retorna a Deus. Então, eis a grande questão. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por que nós adoecemos? Qual que é o motivo da existência das doenças? E Emmanuel, no livro Estude e Viva, vai dizer: doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Então tem duas causas. Doenças são o resultado do adoecimento da alma, que podem ter causas pregressas, causas anteriores de outras encarnações, como também podem ter causas atuais, diretamente relacionadas com os nossos vícios, o nosso mal proceder. Mas como e por que acontece o processo de adoecimento da alma? Pela desconexão da criatura em relação ao Criador. Lógico isso, não é? Se a saúde integral é o pensamento em harmonia com as leis de Deus, a falta da saúde só pode sobrevir pela desconexão da criatura em relação ao Pai Criador. Daí a importância da religião como única força no mundo capaz de reunir a criatura ao Criador. Não importa a religião, todas têm o seu papel, todas têm a sua função. Cada cultura se adapta naturalmente à religião, ao modo de viver, ao modo de sentir a vida, como lhe aprouver. O significado de religião, do latim religare, é religar. Ligar novamente o que foi desligado. Se necessitamos religar, é porque nós desligamos em algum momento no passado. Em algum instante, nós nos desconectamos de Deus. É como se a gente fosse um aparelho televisivo que é alimentado pela energia, não é? Enquanto ele está ligado na energia, na tomada, ele está ali passando aquelas imagens maravilhosas e tudo mais. Mas se nós tirarmos o plug da energia, o aparelho fica escuro, fica sem imagem, fica sem vida.
Esta energia que nós precisamos é a energia que vem de Deus.